Bom, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma live aqui do escritório. Hoje nós vamos fazer uma live diferente com 4 pessoas e 2 pessoas aqui, pelo menos o Vitor, né? Nunca participou de uma live aqui conosco. Ele, por enquanto, não é porra nenhuma. É só estagiário, mas sabe muito dos problemas sociais, o problema que nós vamos falar hoje, que nós vamos falar sobre racismo. É um cara que sabe um pouquinho disso. O João também, o João que já acabou de passar para a segunda fase da OAB, e sugestão de tema, inclusive, foi feita por ele sobre a questão envolvendo o cantor lá que foi vítima de racismo, também a questão do Vinícius Júnior. E Dr. Roberto, que já é figurinha carimbada aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vou começar por você, João. João, o que te levou a falar sobre esse tema relacionado ao racismo? Falando em racismo, esse Bento BJJ, que é o Brasília Jiu-Jitsu, o Anderson, que foi entrevistado por nós lá no podcast, ele tem um apelido, cara. Eu não consigo chamar ele pelo nome. Eu sempre chamo ele por Negão. A gente conhece ele desde criança por Negão. Os amigos. Tem gente que não sabe nem o nome dele. Hoje no Jiu-Jitsu ele não é chamado, não é conhecido como Negão, mas ele é conhecido como Bento. Mas os amigos de infância, todo mundo conhece ele por Negão. E aí, isso aí é uma prática de racismo? Não é? É cultural? Fala um pouquinho aí, João. Então, Fernando, esse tema ele é muito interessante porque é um tema recorrente na sociedade, né? É uma situação que, ao invés da população estar evoluindo, querendo ou não, retroage um pouco, entendeu? E são assuntos que, atualmente, por conta de tais situações que ocorreram com pessoas públicas, se tornaram uma coisa que veio à tona, entendeu? Que já acontece há muito tempo. E são situações, assuntos que agora tem um pouco mais de aparência na mídia brasileira. E você, Vitor, como que você vê essa questão do racismo? Bom, até pesquisando, parei para pensar um pouco também. E esses casos têm trazido totalmente à tona. É muito polêmico, é muito importante ser abordado. E esses casos que têm dado visibilidade têm trazido um pouco mais de pessoas falando sobre o tema, o que é muito importante para que a gente possa acabar com o racismo de vez, né? Que é muito difícil. É estrutural isso daí, Roberto? Com certeza. A questão do racismo, os meninos estão comentando que isso vem se tornando, ao longo do tempo, um pouco mais conversado no meio da sociedade. E, realmente, se você parar para pensar, na linha do tempo, o tema racismo, além dele estar se tornando importante, eu acredito que ele esteja diminuindo. E aí esse é um ponto polêmico. O racismo está aumentando ou está diminuindo? Se a gente pegar na história, você vai perceber que há uma decadência. O que se tem muito hoje é uma combatividade. A gente combate muito mais hoje o racismo do que antes. Mas, vamos dar um exemplo. Antigamente, você não via negro trabalhando em altos escalões. Hoje já se permite. Há uma mudança social nesse parâmetro, porque ele é estrutural, sim, mas eu tenho percebido, se você pegar essa linha de tempo, e aí quando eu falo tempo, vamos pegar de 1000 anos para cá, você percebe que sim, ele há uma contrabalanceada no tema, né? Então, ainda é um tema muito importante de ser discutido, mas nesse primeiro momento eu acho que, não sei se vocês veem dessa forma, ainda existe, não se nega, mas eu acho que ele tem decaído. Não sei se vocês veem dessa forma, né?
Cara, a questão de diminuir ou aumentar, eu acho que é outra, né? Hoje ele é muito mais divulgado. Quando ele é divulgado, normalmente nós vemos que essa divulgação são sobre fatos sérios e graves, né? Nós tivemos o caso aí do cantor, como é que chama? Ed Júnior, É o Ed Júnior, que ele foi extremamente ofendido. Você vê que a pessoa que proferiu as ofensas é extremamente perturbada, né? Uma pessoa que não... o racismo dentro dela não é aquele racismo do tipo assim, como nós conversamos aqui, negão e não sei o quê. Ela fala para ofender. Ela chama o cara de macaco, de imundo, de bandido, simplesmente pelo cara ser negro ou ser preto. Sim. Pura e simplesmente por isso. Inclusive, ela se negou a entrar no mesmo elevador que ele. Sem motivo algum. Simplesmente por causa da cor. E o que as pessoas não sabem também houve uma maior divulgação, então já tem um pouquinho de informação sobre isso. A questão é o que vai acontecer com essa pessoa que profere as ofensas. Aí aqui, ó, o Anderson até mencionou aqui, ó, eu vejo duas situações. Sempre fui chamado de negão até dentro da minha família. E sempre me amaram, principalmente eu, que é o meu irmão. E nunca incomodou. É porque lá atrás, e ele também se atribuía como negão, né? Então, existem formas de ofender e formas de não ofender. Ali ele tem um apelido de negão até hoje, mas não como uma forma ofensiva, diferentemente do que ocorreu no final de semana. Então, é perceptível, né? Isso é um caso concreto, né? É perceptível quando você usa a forma de chamar alguém, se é uma forma de carinho, você vê que há já uma amizade, há uma relação entre as pessoas, e quando é uma forma para atingir a outra, a levar ela para o mal, entendeu? No caso, para ofensa, para de alguma forma entrar na cabeça daquela pessoa, entendeu? São contextos diferentes, né? A gente vê até em alguns lugares, hoje já se fala que você não pode falar em denegrir, porque a palavra denegrir remete ao negro como se algo pejorativo. Tudo depende do contexto, tudo depende da situação. É lógico que um exemplo, o caso do cantor que o Fernando estava comentando. O contexto ali, independente do que aconteceu antes, a gente não sabe o porquê que eles brigaram, se do nada a mulher teve isso, se tem histórico ou não. Por mais que tenha notícias nesse primeiro momento dessa ofensa, dessa briga, nada justifica, né? Existe um contexto por trás. Aí precisa entender o que levou esse contexto de briga, porém, aí vem a questão da ofensa. Ali ela não xingou a pessoa dele, exatamente, ela estava tentando denegrir a imagem de uma raça, de alguma coisa, de jogar aquela cor para baixo, de falar, você é negativo e tal. Então, eu até gostaria de levantar uma bola aqui, o seguinte, vocês veem diferença entre racismo e injúria racial? Porque muitas vezes a gente acaba confundindo isso, né? A injúria racial, ela não abrange apenas a cor da pele, né? Enquanto o racismo, em tese, sim. A injúria racial, de acordo com a letra da lei, não entrando em termos técnicos, mas respondendo você, é também sua religião, por exemplo. Então, acho que existe certa diferença, sim. Mas acredito que o racismo esteja dentro da injúria racial. Cara, ao mesmo tempo que parece algo muito simples, né? É um assunto bem complexo. Ele cai A questão, alguém chegou a ver a reportagem de Seu Jorge? Vi. Eu acompanhei. O que você viu nela de interessante, o Vitor?
Ah, cara, eu tava vendo, principalmente os relatos dele são muito fortes, né? Pra quem viu, é bem impactante você ver como ele fala, como ele se sente, quando ele diz sobre ele ser como ele se sente um africano nascido no Brasil. É muito legal essa forma dele de defender. E é muito ruim você imaginar que uma pessoa que está apenas defendendo um ponto de vista, uma visão e levando um show pro pessoal, as pessoas começarem a atacar ele, porque o caso dele foi, ele chamou um menininho que é da Serrinha, Pedrinho, menino negro, e comentando sobre a juventude negra e a presença dos negros na favela, ele deixou entender que ele era contra a diminuição da maioridade penal. E por conta de uma simples opinião, as pessoas começaram a atacar ele com injúrias raciais, imitando sons de macacos. E esse tipo de coisa é inadmissível, né? Tanto que até mesmo o Senado se pronunciou contra e tudo mais. O ponto É, central tem um ponto de intolerância, né? a intolerância, dentro do que ele estava até comentando, o seu Jorge ele falou da minoridade penal porque esse tipo de conduta punitiva atinge um público específico, que são os negros. A maioria das pessoas que estão presas no Brasil hoje são negros. E as crianças que praticam, os adolescentes que praticam os crimes são negros. Então, ele até chama a atenção no evento para o seguinte: a gente precisa reduzir a minoridade penal ou a gente precisa melhorar o estatuto da criança e do adolescente? Nós precisamos quebrar, pelo menos foi, não sei se vocês sentiram isso, eu vi o jeito que ele fala, é o jeito de quebrar essa ideia de punir, não vou falar assim, trocar, em vez de punir, vamos educar. O Estado ele deveria estar mais preocupado em desenvolver políticas para ajudar essas crianças, essas pessoas a se educar, a ser um cidadão um pouco melhor, do que propriamente punir. Porque se vende muito mais e se dá muita ênfase na punição. Então, reduzir a minoridade aí penal vai resolver o problema do país? Se resolvesse, quem fosse os maiores que são presos aí não voltaria a praticar crime. Então, é uma medida, na minha visão, ela é ineficiente para resolver o problema. Ela pode ser paliativa, ela pode ser algo pontual, mas não resolve o problema social. Eu acho que, pelo menos, é o que eu senti ele tentando falar isso no discurso dele lá em cima, né? É a mesma coisa que você pensasse de questão de aumento das penas em si. Vai resolver o aumento da pena? Vai resolver o problema da criminalidade? Você colocar penas perpétuas ou pena de morte vai resolver o problema da criminalidade? Basta ver o que acontece nos Estados Unidos. Eles têm penas muito maiores e eles possuem a maior população carcerária do mundo. A questão de penas em si não vai resolver. É paliativo. Vai retirar da convivência pública algumas pessoas. Mas resolver o problema da criminalidade não vai. Questão dos menores. Modificação do ECA vai trazer o quê? Absolutamente nada. Nada. O problema não está no ECA. O problema está na educação. Então, nós temos que pensar em educação. A questão do racismo, puramente em si, está ligada ao quê? Educação. Exatamente. Tudo é ligado à educação. Se você tiver uma educação de qualidade, você vai evitar criminalidade. Se você tiver uma educação adequada, você vai evitar que as pessoas, não 100%, mas pode ser que melhore a questão propriamente do racismo que nós estamos conversando aqui. Aquela senhora que pegou o Ed Júnior lá e falou tudo aquele monte de ofensas lá contra ele, é uma pessoa que, por mais educação que tenha, é uma pessoa totalmente descontrolada. Eu vejo mais como um problema de insanidade mental do que outra coisa. Você percebe que ela tem ódio mortal. O problema dela não é de educação, é de ódio. Então, parte para uma outra situação, né? E essa questão do ódio, o que eu achei legal no caso
envolvendo esse cantor foi o movimento social que o pessoal fez em manifestar na frente da casa dela para repudiar o ato. Eu acho que aí a grande questão das redes sociais hoje, elas permitem que as pessoas se manifestem. O único ponto é tomar cuidado nessas manifestações, no combate ao racismo, para que a gente não se torne aquilo que a gente repreende. Então, se o cara que é racista, ele é intolerante, ele quer resolver tudo na base da violência. Para combater esse cara, nós como sociedade devemos agir dessa forma? E no agir dessa forma, a gente não pratica algumas injustiças? É o caso que a gente já viu, eu não me recordo o nome exato, em que foi reportado que a pessoa supostamente tinha abusado de uma criança e não era ela, e a sociedade foi lá e linchou, matou a pessoa. E depois descobriu que não tinha nada a ver. Então, combater o racismo tem que ser através de uma forma educada. Porque se a gente partir para o outro lado da violência, a gente vai se tornar aquilo. Ninguém pensa nisso, né? Dependendo da forma que for divulgado o fato em si, aí que vem o negócio. Ela vai aumentar ainda mais a intolerância. Esse que pode ser... O Brasil é um país que ele age de acordo com as circunstâncias, né? Então, muito imediatista. A questão desse fato de querer resolver tudo muito rápido gera o quê? Insegurança e pode gerar injustiça. No caso que você mencionou, uma pessoa foi morta injustamente porque divulgaram uma notícia de forma totalmente inconsequente. Como é o caso, e aí volto a dizer que nós não estamos aqui defendendo o comportamento dessa senhora, mas não é justo a sociedade ir lá e bater nela, agredir ela. Nesse ponto, é tomar cuidado, porque as comoções sociais podem levar a gente a agir dessa forma. E aí as consequências ficam para quem? Né? A pessoa, ela, no auge da emoção que a rede social gera nela, ela vai se lascar sozinha. E ninguém vai comprar essa briga. E outra, o crime foi praticado por ela. Então, você no calor da emoção, querendo mostrar para a sociedade que você é o justiceiro, que você é a favor da moralidade, você faz umas loucuras. Então, combater o racismo tem muito a ver com isso. Eu acho que as pessoas ter consciência que devemos combater de várias formas, menos no mesmo tom. Eu até, na questão de cor, eu estava até brincando com o João ontem. E, João, você se considera o quê? Você é branco, você é preto, você é pardo? Existem pessoas que, por exemplo, assim, eu fiquei pensando depois que nós iríamos fazer essa live, eu falei assim, pô, dependendo da forma, se eu te chamar, por exemplo, negão, um exemplo, né? Urubu, macaco, como aquela mulher fez. Você vai falar assim, mas eu não sou negro. Sou pardo. Olha só que situação. Mas uma pessoa pode te considerar como negra. O Cascob, que escreveu aí, o Mameluco. Cascob é uma mistura também. Você não sabe bem ao certo o que ele é. Então, deixa eu só pegar um ponto aqui que eu acho interessante conversar. O Astério perguntou, mas a educação não surgiria efeitos em longo prazo? O que você acha, Vitor? Eu acho que sim. Porque se a gente começar a educar as crianças agora, é claro que até a gente ver essa diferença será lá na frente. Porém, não é impossível de a gente ver casos de crianças cometendo atos racistas, seja influenciado pelos pais, seja como for. Então, acho que desde pequeno o efeito nas crianças já seria imediato e também a longo prazo. Eu também acho que, por mais que seja no longo prazo, não pode ser ignorado, né? Às vezes a gente fica falando assim, é longo prazo, e vai empurrando. Se tivessem feito isso antes, né? Isso. Se tivessem pensado, imediatismo que nós falamos. Se tivesse pensado... Nada dá para ser feito de uma forma imediata, mas é preciso começar.
Se não há uma política educacional neste sentido, nunca vai mudar. Não vai esperar que as pessoas vão simplesmente absorver a informação e dela tirar o que realmente é preciso. Não vão. Então, infelizmente, tem que ter uma política de educação voltada a isso, né? E tem até só pegando o gancho, Roberto, nós comentamos aqui várias vezes da questão da necessidade de se colocar aulas de direito dentro das escolas, aulas de finanças, aulas que realmente vão agregar algum tipo de conhecimento às crianças, porque existem algumas matérias da grade que elas são até desnecessárias, né? Existem coisas muito mais importantes do que você ficar fazendo aquelas contas malucas de matemática que você nunca vai utilizar. Existem coisas que poderiam ser prioridades na nossa sociedade, né? E o João, o Rodrigo comentou um negócio, e você acha que a questão do racismo é falta de educação ou é caráter? Podemos colocar que é um pouco dos dois, tá? Mas eu acredito que se tivesse realmente um planejamento, um investimento maior no início da educação da criança, isso já resolveria metade dos problemas que a gente tem hoje, entendeu? Porque a partir da educação, você cria também o caráter da pessoa. Porque a partir do momento que ela tem educação, ela vai ter atitudes e isso vai construindo o caráter dela. A educação é uma das principais formas de formação de caráter, né? Junto com a família. Sem dúvida influencia demais. Um ponto legal de ser ponderado, então, é o caráter, ele sofre sim influência pela educação. Muitas pessoas falam que, não, o caráter nasceu. Eu tenho minhas dúvidas quando se fala dessa forma, né? A gente pode educar sim, lógico que tudo tem que ter um programa para tudo. E um ponto que eu ia até ver com vocês, aí esse é polêmico. Se o Roberto Jefferson estivesse numa favela e fosse negro, a polícia ia receber ele dessa mesma forma? Onde a gente fala de tratativas diferentes. Essa é uma pergunta. Eu não vejo o problema da cor dele, mas sim pelo que ele já foi, que foi deputado e tudo mais. Então, há um cuidado diferente para que se isso não gere um efeito midiático, vamos dizer assim. Dentro da favela você não vai pegar ninguém com uma ocupação social tão grande como um deputado, né? Então, ex-deputado, ele era presidente de partido. Então, não tem como agir de uma outra forma. Vai mais para prudência. Logicamente, se ele fosse um pedreiro, na primeira pedrada ali, ele já tinha sido fuzilado. É o caso do Amarildo, né? Sumiram com o cara no Rio de Janeiro, o corpo do cara nunca acharam. O Estado teve que indenizar a família lá. Infelizmente, eu acho que tem muita diferença, porque se a polícia fosse recebida daquela forma dentro de um bairro, não precisa ser nem numa comunidade, num bairro comum, os caras tinham explodido a casa do cara. Quem atirasse não... Né? Não precisa, não vamos levar ao extremo lá, mas cai no que o Fernando falou da questão do seguinte, a vida do político, ela é muito mais importante do que a vida de qualquer outro cidadão. E isso é uma forma, na minha visão, é uma forma de preconceito. É uma forma de falar, a vida do político é melhor que a vida de um cidadão que trabalha todos os dias? Com base no quê? Qual que é a vida mais importante? Então, infelizmente, a gente vê que tem essa discriminação também, que é estrutural. Não é de um policial propriamente dito, é da estrutura social. A polícia vai abordar um bandido na favela, na rua, de forma diferente que ela vai abordar um cara lá no Congresso, no condomínio de luxo. Então, entra como preconceito referente à classe econômica, né, da pessoa. Exatamente.
É que no nosso contexto, a classe econômica e a questão racial estão ligadas, é inevitável, inegável, a gente observa muito bem. Você entra hoje numa escola particular e você vê a diferença que é. E aí, por isso que eu acho que o Roberto até está correto nessa questão da favela, porque a maioria dos moradores da favela são negros e com certeza o tratamento não é o mesmo. Isso você pode ver em qualquer lugar, né? O Rodrigo tá louquinho aqui para falar de política, cara. Não, mas o ponto que nós estamos falando é uma questão mesmo de preconceito em todos os âmbitos. A abordagem que você tem, ela muitas vezes é ditada pela roupa que você tá, pelo carro que você anda, pelo lugar que você se encontra. Cara, o rapaz meteu um tiro de fuzil na polícia e jogou bombas de efeito moral, que fosse pipoca, né? Então, esse é uma situação do cara tá passando pano. Não poderia, a polícia ali, não estou falando que tem que matar o cara, mas por que a tratativa é diferente? Eu até vi um vídeo esses dias, vi ontem, as meninas responderam para um policial aqui no estado de São Paulo, cara, o policial deu um tapa na cara dela, porque você não pode nem olhar dependendo do policial. E aí a gente fala, por que o negro se ferra? É estrutural. Aí a gente vê a questão do Seu Jorge, do Vinícius Júnior, nós vemos a questão do Ed. Em todos os lugares vai ter, porque vai voltar no ponto inicial que o Volpo falou. O preconceito é estrutural. Está dentro da gente. Ninguém tá ileso disso, né? Também, eu concordo com isso daí. Já é estrutural isso daí, vai ser difícil eliminar, né? Eliminar vai ser muito difícil. Mas diminuir é possível, tanto que já diminuiu. Eu também acredito que, como você falou, já houve uma diminuição, mas eliminar completamente vai ser muito difícil. Nós vemos casos, que nem você falou do Vinícius Júnior lá na Europa, vários jogadores são vítimas de racismo. Aqui na Argentina, no Uruguai, nós vemos também que eles são muito racistas. E eles não fazem simplesmente com uma forma de se dirigir à pessoa. Eles fazem com uma forma de realmente ofender. Nós vemos caras jogando banana, imitando macaco, enfim, para realmente ofender, né? Essas pessoas, até que eu vou falar agora só a última questão, têm que responder criminalmente, podem ser presas em flagrante pelo crime de injúria racial. É uma pena não tão pequena, mas também não é alta. Talvez, nesse caso aí, aumentar um pouquinho só a pena já seria interessante. Já para que as pessoas comecem a ver as consequências, né? É porque o famoso não vai dar nada, ninguém denuncia, ninguém registra uma ocorrência, não é? É por isso que acontecem abusos, né? Um exemplo disso que você falou é a pena que a própria mulher, a vizinha do Ed, que foi racista com ele, se eu não me engano foi uma multa de R$ 4.500 em um condomínio onde os apartamentos são de até 2,5 milhões. O que deve ser R$ 4.500 para ela? Não é algo que vai fazer ela repensar toda hora e ficar pensando, não devo mais fazer isso. É claro que essa repercussão toda, todo mundo sabendo que foi ela que fez, talvez faça ela repensar, mas a pena em si, eu acredito que não é o bastante para mudar isso. Calma, ainda vai ter ação de danos morais, calma. Isso foi a punição do condomínio, né? O condomínio. Sim. Ela corre o risco de ser expulsa, né? O Brasil é um país que ainda o preconceito ele é tão estrutural que eu não sei se vocês se recordam. Dos 10 últimos candidatos, dos 10 últimos presidentes que o Brasil teve, qual foi negro? Não tem. Os 10 últimos não tem. Se você pegar na história, teve um, e esse um ainda foi acusado ainda de tentar mudar a cor da pele, para poder ser aceito. Então... eu ia falar diferente, qual que foi candidato? Não tem. Você entendeu? Então, assim, candidato eu não posso falar a presidência que eu não me recordo. Mas vamos falar... não, sim, alguém que marcou, assim. Geralmente é alguém que marca, mas não tem. Não se tem.
Poderia se falar, eu não lembro exatamente a cor, não negro, mas puxado, seria um pardo, talvez, o Enéas na época, não sei, mas foi o que me veio na cabeça. Mas você não vê, nem para governador você vê. Você vê que cargos de alto escalão não são ocupados por negros no Brasil. É muito pouco. Mas a gente percebe que em alguns lugares isso está mudando, a gente deve continuar conversando. O Rodrigo falou do Padre Kelmo. Padre Kelmo como candidato à presidência. Então a gente percebe que isso aos poucos eu acho que ele vai mudar. Mas a gente precisa ter paciência, né? Paciência e conscientização. É isso aí. Gente, já passamos aqui, já estão quase 35 minutos de live. Bacana falar sobre esses assuntos geralmente polêmicos, né? E as pessoas precisam entender que ninguém pode falar o que quer na internet. Ninguém pode falar o que quer pessoalmente. Se você falar o que você quer, da forma que você quer, você pelo menos tem que ter a ideia que você pode ser punido. Então, todo cuidado é pouco, existem limites, com exceção daquela mulher lá, que não é o que eu estou falando, que lá é um caso totalmente esdrúxulo, né? Um ponto fora da curva, e as pessoas não são daquela forma, mas todo cuidado é pouco. Ofensa em grupo de WhatsApp, ofensa nas redes sociais, Instagram, Facebook, de algum modo você pode se prejudicar. Você vai responder criminalmente, você vai responder civilmente, não estou falando que pode, mas vai ter que pagar uma indenização para aquela pessoa que se sentiu ofendida, e é complicado. Precisamos ter um pouquinho mais de educação, né? Liberdade de expressão não é absoluta. As pessoas precisam ter ciência disso. Nenhum direito é absoluto. Então, não vai nessa onda. Eu tenho a liberdade de falar o que eu penso. Não tem. Nunca teve. Aqui no nosso país tem legislação, inclusive... Ainda mais em situação eleitoral. Exatamente. Não existe liberdade de expressão. Censura é complicado. Né, Vitão? Né? É tenso, né? Só para a gente terminar dando uma risadinha aqui, mas tirando a verdade da censura, agradeço aqui vocês pela participação, foi muito bacana. Pessoal que assistiu também, obrigado pela participação aí, todos tenham uma boa tarde. Boa tarde, pessoal, até mais. Boa tarde, obrigado. Até mais.